gente está de volta. A gente teve um problema aqui no celular que travou. Então, a gente desligou para entrar de novo. Então, vamos retomar, convidando já o Túlio de volta. Oi. Olá, novamente. Aham. Agora a Michelle vai conseguir entrar. Pronto. Bom, então, pessoal, a Catherine avisou aqui que ela não está conseguindo mesmo entrar, ela está caindo a internet. Então, daí a gente vai, o Túlio hoje vai bater um papo então com a Michelle, que também, né, faz parte de todo o processo, né, de construção do livro, é do Orisson Orô. Também está fazendo as lives pelo Orisson Ouro às quintas-feiras, então, inclusive, a gente assistiu, né, Túlio, na semana passada, o papo do Orisson Ouro, da Michelle com a Catherine, então a gente também estava muito interessado, muito feliz, que é uma pena que a gente não conseguiu hoje, mas a gente ainda vai tentar de novo uma próxima data. Então, vou deixar vocês, então, batendo um papo, qualquer coisa eu estou por aqui. Foi um problema de excesso de beleza, eu acho. A internet não ia aguentar. Caterine e Túlio juntos era demais. Então eu tô aqui um pouco menos, né? Não sei falar espanhol. Imagina, imagina, Michelle. Então, Túlio, assim, muito interessante esse teu remix aí. Eu tava aqui ouvindo, acompanhando a live agora há pouco, né? Tô te conhecendo agora, mas já ouço falar através de Eliane Marques. E essa perspectiva desse remix de saberes que tu é, assim, eu fiquei um pouco curiosa, assim, de ver esse olhar do historiador sobre o que está acontecendo agora, né? Esse momento histórico mesmo em que a gente está vendo essa quantidade de movimentações em torno de visibilizar pessoas, vozes, literaturas que até então eram barradas na porta de entrada e que agora não apenas, né, por conta de toda uma mudança em termos de meios de produção mesmo, né? Tem coisas que ficaram mais facilitadas mesmo nesses últimos tempos, assim, na minha perspectiva leiga. Mas tu, enquanto essa pessoa que navega entre o dentro e o fora da literatura, com um olhar de historiador, o que tu enxerga? A tua pergunta ela é muito interessante porque as pessoas sempre fazem algo, Michele. As pessoas sempre fazem algo parecido, uma pergunta parecida com a que você fez, né? Quando eu olho para trás, eu não consigo entender em que momento a história ela começou a fazer parte de mim, né? E quando é que a literatura. O que eu sei é que eu fui arrebatado pela literatura e é como se isso já estivesse em mim de certo modo, então houvesse uma conexão. A história ela vem a posteriori, né, deste encontro. Mas aí você pensa, mas eu também sou um sujeito histórico, né? Porque antes de qualquer coisa, nós nascemos em um tempo, em um determinado espaço, em uma determinada classe, com um determinado gênero,
e com alguns recortes sociais que nos estabelecem enquanto sujeitos históricos, né, Michele? Então, é uma pergunta que, às vezes, o historiador não saiba responder, né? Tem vários autores, como, por exemplo, o Ciro Flammarion Cardoso, na História, o próprio José Murilo de Carvalho, o José da Assunção Barros, que poderiam dizer que história e literatura elas se confundem pela sua concepção de narrativa, né? E que e que, por exemplo, uma às vezes faz uso da outra, né? Para compreender o tempo vivido. E esse tempo que nós vivemos agora, esse tempo tão fluido que o próprio Eric Hobsbawm vai nos chamar de era de extremos, né? Que nós poderíamos, tanto o Hobsbawm como na sociologia, o Zygmunt Bauman vai chamar de fluidez, né? De liquidez, né? Essas identidades líquidas, esses afetos líquidos, essas emoções líquidas, essas literaturas líquidas, né? Porque hoje você escreve um poema para publicar numa rede social, não há um tempo de depuramento, enfim, são tantas questões que nós ainda não conseguimos ler de uma forma tal como fazíamos antes, que ao mesmo tempo que parece ser um prejuízo, também não é, né? É uma reconstrução da memória, é uma reconstrução do que nós acreditamos ser história, principalmente do que nós consideramos por literatura. Então, dificilmente seria positivo da minha parte definir ou tentar definir esses tempos, né? Porque há uma contraposição, uma sobreposição, atravessamentos em velocidades que nós não experimentávamos há algumas décadas e que agora, assim como, por exemplo, essa sensação de esgotamento, essa sensação de apatia, de tristeza e, ao mesmo tempo, de comoção, mas sem o poder da luta, né, da reivindicação corporal, política, sem a mobilização, por conta de um outro agravamento, que é nós nos depararmos com o fenecimento, né, com a possibilidade da morte, né? Nós não podemos tanto assim como imaginávamos poder, porque algo invisível como um vírus continua a existir, né, e de uma forma que nos tomou de surpresa a ponto de nos tornarmos imóveis de determinado momento. E aí, de novo, nós temos que ressignificar e reificar o papel da literatura, né? O quão importante é fazermos pensar, possibilitar o pensamento e as indignações a partir da nutrição que nós podemos fazer do pensamento, né? Para mim aconteceu a ordem do registro, né? Porque eu também sou dessas identidades aí, tipo as tuas, né? Eu sou formada em literatura, mas aí fui para performance, arte educadora, ativista, enfim, muitos lugares que aos poucos foram se integrando, né? Mas quando eu estudava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui, né? Era 1999. Não é, gente? Faz um tempo que eu entrei na universidade. E no Sul, a universidade pública no Sul, em 1999, era muito revolucionário que se estivesse numa cadeira tendo aula de discussões de gênero, por exemplo. Uma cadeira apenas, né? E eu olhava ao meu redor e no curso de letras a gente tinha poucos colegas negros ou pessoas... Isso que é uma faculdade de classe trabalhadora, né? Mas a natureza essa da universidade pública não era tão acessível. E eu tive o benefício de, logo no primeiro ano, receber uma bolsa para estudar literatura africana, lusófona, né? Literatura africana de
escrita portuguesa, e era uma dificuldade, eu tive muita dificuldade de conseguir o livro e a fortuna, algo escrito sobre os livros, porque eram autores contemporâneos de outro continente, numa época sem internet. Então, assim, o meu 1999 foi uma transição. Eu iniciei a faculdade entregando trabalhos escritos à mão e terminei a faculdade enviando arquivos para os professores com pesquisas que incluíam coisas da internet, inclusive vídeos. E para mim foi muito chocante quando eu descobri, anos depois, que o autor que eu pesquisava, por exemplo, que era o Pepe Tela, não era negro. Então, aconteceu toda uma questão assim que eu olho para trás e eu vejo como o grande nível de despolitização, coisas que não passariam despercebidas hoje nas discussões em termos de representatividade, vozes, quem são essas narrativas. E muito por conta, né, dessa que a gente briga, mas também acolhe, que é a internet, né, que diminui tempo e espaço, mas também nos descorporifica, né? A gente esquece que a gente tem corpo um pouco e a gente se hiperestende. Mas, ao mesmo tempo, assim, fazendo esse relato, né, eu olho hoje e discussões sobre literatura africana, mesmo de língua portuguesa, já partem de outros lugares. A gente, por exemplo, o fato de haver não só esse nosso selo, Orissun Orô, que é muito especial, muito caro aos meus desejos mais loucos de mudanças de bibliotecas, que é a possibilidade de eu poder ter na minha casa as autoras que eu quero saber que existem, que estão publicando, que são vivas, que fazem parte do mesmo continente que eu. Mas tem muitas outras iniciativas, prêmios sendo ganhados por pessoas que há pouco tempo atrás simplesmente não existia mercado editorial, não existia possibilidade de divulgação para essas pessoas, né? Então tem algo para mim, não sou historiadora, mas sou essa sujeita histórica, né? Que eu olho para esse texto da Eliane, por exemplo, um texto como O Poço das Marianas, que ele não é um texto discursivo, eles são poemas e com uma diversidade de estruturas muito grande, né, dentro desse livro. Mas, ao mesmo tempo, é interessante para mim que eu consigo identificar uma raiva que me acompanhou durante muitos anos e que não tinha quem desse vazão a essa voz até então. E aí eu queria saber, tu, dentro da tua perspectiva, né, assim, do teu recorte, como que é essa recepção desses textos, dessa produção que tu tá vendo acontecer, assim, acompanhando de perto, né, pegando o caso da Eliane? Eu acho que a Eliane, eu não posso dizer que ela inaugure uma maneira de escrever, né, se a gente for chamar de poeta negra, eu acho que ela é só poeta, né, no sentido, eu gostaria de lê-la como uma poeta, como uma escritora, gabaritada, inclusive. Eu acho que a Eliane consegue escrever de uma forma estética, muito eficiente do ponto de vista de uma libertação. Talvez nós estejamos diante de um novo movimento abolicionista, que é não mais termos autoras e autores negros escrevendo questões apenas políticas e de revolta. Eu consigo sentir, sim, a revolta da Eliane Marx, mas eu consigo sentir a revolta principalmente do ponto de vista estético, né?
que é algo que dificilmente nós conectávamos as pessoas negras a esse lugar, né? Você não vai ter, por exemplo, ela fala de cabelo, ela consegue trazer, por exemplo, formas como a concha, a areia, como às vezes ela parece que está falando do mar, aí, como eu disse, ela também parece que está falando de uma fronteira. Essa fronteira ela pode ser identitária, assim como um lugar que poderia ser universal, tanto do mestiço quanto do ameríndio, né, do indígena. Ela consegue trazer uma perspectiva estética que nós só conseguimos linkar ou conectar à produção que nós chamávamos de literatura, né? E que, a partir de uma perspectiva acadêmica, nós já conseguimos pontuar que essa ideia de literatura, ela também é étnica, racial, né? Porque étnico-racial, porque ela deduz de um lugar, de uma experiência do branco, né? O branco não como uma pessoa, mas como um coletivo. E a Hélène tem feito isso mesmo em Se Alguém Urbano, quando esses caráteres raciais eles se sobrepõem aos olhos, eles saltam aos nossos olhos, a Hélène consegue trabalhar de forma estética, trazendo perspectivas universais, principalmente das Américas. E eu acho que esse é o movimento abolicionista, de não nos encaixarmos mais como pessoas negras, raivosas, escrevendo questões voltadas para a revolta que nós negros possuímos. Nós não precisamos falar apenas disso, né? E a Hélène consegue falar disso sem ser taxada, sem ser apenas limitada a isso. Eu acho que o material da Eliane, ele consegue me dar essa luz e dizer que a Eliane pode escrever sobre o que ela quiser, como ela quiser, do jeito que ela quiser, onde ela quiser. E ela faz isso e me deixa muito feliz. Pelo menos é a minha leitura, até o momento, do material da Eliane. Sim. Eu queria entrar Fiquei na cabeça com a pergunta também. Eu tenho duas perguntas, tá? Mas vocês falaram em relação à universidade, enfim, e a Eliane aqui chegou uma pergunta sobre essa questão de tu seres um professor negro, né, numa universidade, mesmo se tratando de Nordeste, enfim, mas ainda é uma posição, né, que até alguns anos a gente não via. E como é que está a tua posição ali, né, enquanto professor, e onde é que ficou o poeta, né, onde é que fica o poeta nessa questão? E outra coisa, em relação a esse diferencial que você estava falando, né, da literatura, da poesia, sendo poesia e literatura, né, da Eliane, uma coisa que a gente também está notando agora é essa novidade também do caderno de críticas, né, que é uma coisa que ela pontuou também, né? Existe uma crítica dentro da literatura, todo mundo fala tudo, mas quando se trata de uma poesia negra, de uma escritora negra, principalmente mulheres negras, né, não existe uma crítica de fato, né, uma leitura técnica, uma leitura preocupada em realmente ter uma opinião sobre aquilo e não só dizer mais do mesmo, né? Esse lugar do professor numa universidade pública, né? Porque no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos especificamente, mas um pouco mais próximo da universidade europeia, né? Do formato, as universidades públicas elas são mais prestigiosas, né? Quando aí você me pergunta, né? Como é ser ou como você consegue olhar esse lugar de um professor negro em uma instituição pública de ensino, que seria uma instituição de excelência, né, no Brasil. Eu acredito que é um desafio, né, e é um desafio de exceção, né, porque se eu for contabilizar os meus amigos visivelmente negros, talvez sejamos 3, 4, né, no máximo, em um corpo de 30 docentes, né. E onde fica o poeta aí? O poeta ele fica no limiar, né, de saber fazer a leitura, que às vezes os meus
vamos supor, 27 colegas jamais fariam, que é estar neste lugar aprendendo todo o referencial branco que a Michele falou anteriormente, que ela teve ao longo da sua formação, do seu processo formativo na Universidade do Rio Grande do Sul, né, na URG, se eu não me engano, foi isso, Michele? Isso. E, posteriormente, você tem que apreender todos esses códigos, né, de lugares sociais, de lugares intelectuais, e também saber ter consciência do seu lugar nesses ambientes, né? Então, sim, a universidade pública no Brasil, ela não existe para acolher pessoas negras, corpos negros. Todavia, onde fica o poeta? No limiar. E onde fica o historiador? No lugar em que ele não quer mais, ele quer se desocupar dessa função de estar sempre atento, né? Sempre atento ao que deve fazer, onde deve se sentar, o que deve dizer, quando deve dizer, o que deve observar. Isso não é mais meu, isso não me pertence mais. Eu acho que agora, no Brasil, especificamente, chegou o momento das pessoas ou do coletivo branco começar a fazer esse exercício. Então, se isso incomoda, não é mais um problema meu, né? Se isso é algo diferente, não deve ser mais um problema meu, assim como quando a Nathalie traz a perspectiva da existência da não crítica, né, estética, sobre o material de pessoas negras que produzem, sejam esses autores ou autoras, chegou o momento de nós produzirmos essa crítica. E aí nós temos o Ronald Augusto, por exemplo, né, produzindo esse tipo de crítica. Não esperarmos mais, como no Brasil nós sempre esperamos, né, de uma elite, para que essa elite nos dissesse ou nos desse o aval sobre o que deveria ser considerado arte, o que deveria ser considerado literatura, o que é valor, o que não é. Então, chega um momento em que não dá mais para esperar que o outro se mova. Façamos. E façamos sem esse peso de termos que deter esses lugares e essas análises no todo, no macro. Nós não temos essa responsabilidade, nós não precisamos mais ter essa responsabilidade. Nós podemos respirar, né? Quando o George Floyd gritava, I can't breathe, ele estava dizendo, eu não consigo respirar. E quando ele grita isso, ele está dizendo para um coletivo afrodiaspórico que nós não estamos conseguindo respirar e que nós vamos respirar. Então, esse respiro também significa não ficarmos mais pensando ou reelaborando ou esperando o outro dizer e como nos infiltrarmos em determinados lugares. Eu sei que, apesar de não compreender, mas ao mesmo tempo tendo conhecimento das questões teóricas que envolvem o sentido da meritocracia ou do self-made man, aquele homem que se constrói, aquele que se faz, né, num sentido meritocrático, eu sei que eu deveria pontuar o fato de ter acessado esse lugar social, né, e também de classe, a partir de méritos próprios. Mas eu jamais posso me esquecer de todos aqueles que se foram lutando para que isso fosse possível para mim hoje, né? Assim como é possível para a Eliane, assim como é possível para a Michele, assim como é possível para uma infinidade de pessoas, né? E o que eu vejo, a partir também de umas discussões, de uns diálogos que eu tive ao longo de algum tempo com a Eliane Marx, é que nós estamos aprendendo a falar, assim como nós já aprendemos a ouvir. Mas mesmo quando nós estamos aprendendo a falar, nós também estamos aguçando, né, a nossa sensibilidade de audição, de escuta. E isso também é um processo. Vamos aproveitar e respirar um pouquinho. Vamos de leitura. Agora a gente tem o Túlio para fazer a parte em espanhol e a Michele faz em português. Que responsabilidade. Gente, eu queria dizer, antes de ler aqui um pouco,
que para mim, assim, tudo isso que tu falou, Túlio, nossa, bate muito forte, assim, em tudo que a gente tem conversado e feito, e principalmente entre nós, assim, mulheres, que para mim essa coisa, eu já comentei na outra live, essa coisa de entender a americanidade me deu um lugar, assim, de não solidão, sabe? Existem mestiças, existem negras que compartilham de uma determinada experiência que até então era indizível para mim. E como o fato de não ser único vai abrindo o espaço para a gente poder se acostumar nesses novos lugares, onde a gente pode deixar a cesta de carga, né, para trás. Então, muitas vezes, durante os nossos processos dentro de Orissun Orô, a nossa tarefa é olhar para quem está do lado, né? Assim, do tipo, se não tá fácil, não tá bom, a gente pode parar um pouco e refazer os passos e vamos fazer porque a gente está aqui nesse ambiente onde todo mundo sabe quais são as dificuldades da outra, a gente conhece, inclusive, até assim, certos jeitos que disseram para nós que era errado, que a gente intuía que não era errado e que agora é o momento de exercitar, então, como é que é quando a gente faz. Porque a gente tem as outras, a gente tem o espelho das outras. Quando eu vejo, nossa, essa mulher incrível tá escrevendo e tá fazendo unapologetic, como é que é? Tipo, sem pedir desculpa nenhuma para quem é, para o seu jeito de escrever. Eu tô aprendendo a fazer isso também. Né? As outras pessoas também estão aprendendo e criando esses novos lugares para os que virão depois. A gente é essa coisa transicional, né? E aí, para mim, nos poemas da Irene, eu queria escolher um, que é o 18. Vou deixar vocês fazendo a leitura. Um amontoado, o poço dos altíssimos ostreiros, com o salitre do dia saltando das bocas, o que encanece as chamas do ubico incêndio. Quem sabe quais podridões os nácares acalantam, forrados do calcite das sedentas. Havia um poço, mas um poço mesmo, dormido no gume mais alto do ostreiro. Entonces vamos en español ahora. ¿Sí? Sí. 18. Un amontonado. Pozo de altísimos ostreros, con el salitre del día saltando las bocas, lo que encanece las llamas del ubicuo incendio. ¿Quién sabe qué podredumbre calman los nácares? Forrados de las calizas sedientas, había un pozo, propiamente un pozo, dormido en el punto más alto del ostrero. Muito forte, né? Muito forte. Para mim é isso. Quando eu falo da raiva, né? É muito interessante porque eu acho que quando a gente sem ler os poemas, né? Bem isso que tu comentou, né? Que tu assinalou. Quando a gente ouve que uma mulher negra fez poemas e que eu identifico a raiva dela, a tendência de achar que é algo narrativo e aberto, algo que se constrói a partir de uma coisa que não tem véu por cima, é muito grande, né? E para mim, esse chegar nessas imagens, né,
onde o nácar, que é normalmente assim uma coisa meio inefável, o nácar está sempre, o nácar, o calcitre, ligado a essa coisa branco, diáfano, o que é puro, e aí está no meio da podridão e no meio, né, desse... A gente pode olhar o pico mais alto do ostreiro e, ao mesmo tempo, essa profundidade de onde vêm as conchas, no meio da lama, do poço. Esse lugar dessa raiva esteticamente trabalhada, que é quase como se fosse uma outra... É como se fosse... Se fala da segunda vista dos videntes, né? Que os videntes estão vendo e vendo o que está além do que está sendo visto, a segunda vista. E é quase como se houvesse um segundo ouvido que nos chama através das imagens e das estruturas que a Eliane propõe para nós. O Adriano está falando aqui no poema 2, tem algo parecido. Vamos para o poema 2, para a gente ser reiterativo. Poema 1, aquele do cocô. Adoro. Eu gosto tanto do 1 quanto do 2. Bom, eu vou gostar de todos, eu não posso fazer esse comentário. Artelhos no entorno, as cabaças, um pouco de cocô, melhor que o Belém ou as escarchas, dos lábios costurados a todos os obuses, preferem as vulvas por onde a água recua. Então se cobrem e despencam as nádegas contra os ostreiros. Diante do amuleto, uma semente de massa verde. Uno. Caras alrededor, calabazas, un poco de mierda, mejor que beleño en la escarcha. De los labios cocidos a todos los abuses, prefieren la vulva por donde el agua ceja. Luego se cubren, deshojan las nalgas contra los ostreros. Delante del amuleto, una semilla de manzana verde. Eu acho que assim, é tão incrível o modo como a Eliane escreve, né? E o que ela faz sentir, que é como se você precisasse de um tempo, porque a Eliane fala por si, né? É muito difícil você tentar... Eu me lembro que a relação que eu tive com esse alguém upano foi basicamente essa. Você lê o poema, você termina de fazer a leitura do poema e você se silencia, porque não tem algo a ser discutido, porque a discussão ela está ali, né? Ela se inicia e se finaliza, né? Eu gosto muito desse jeito que a Eliane faz, porque é um jeito que não me deixa, por exemplo, em um estado de procura, de busca. Ela me deixa num estado de arrefecimento, talvez seja isso, né? Porque eu fico recebe, ali... né? A gente recebe. Exatamente, recebe. Não tem muito. Eu inclusive, fiz eu utilizei um poema do E Se Alguém Upano na época e não tinha o que discorrer. Depois que você utiliza, né, o excerto da Eliane. Você coloca o excerto da Eliane e complementa a argumentação a partir de outros elementos, mas não do poema, porque o poema fala. E é isso eu comentei com ela esses dias, que esse transitar pelo mundo das imagens é algo que ele se realiza através da linguagem, mas não é só a linguagem. A imagem, os símbolos, eles são complexos, né? São elementos complexos. Então, quando um autor consegue chegar em elementos simbólicos, não tem nada que tu possa tirar que não vá causar dano para o todo. Exato. Porque o símbolo é aquilo e o oposto daquilo simultaneamente. Então, ele só faz sentido nessa estrutura.
Eu consigo andar ao redor, eu consigo ir fazendo assim, tipo, ai, olha isso, olha esse procedimento. Mas a partir do momento que eu desmontar, eu posso até enriquecer alguma discussão, mas talvez a discussão não seja nem necessária, né? É justamente isso. É tu receber a voz como ela é, né? E eu até estava comentando com uma amiga sobre essa coisa da raiva, né? Essa raiva que é uma raiva que vem... Para mim, tem algo que é como se fosse um filtro, uma lama. Sabe essa lama que tu pega o lodo e tu passa no rosto e a tua pele fica linda? Não, não algo que seja assim, eu fique com mais raiva. É muito pelo contrário. É como assim, através dessas imagens, agora eu recebi uma espécie de comunicação onde a gente se entendeu e eu filtro. E por isso eu preciso de um tempo. Vem no meu corpo. É uma coisa quase mediúnica, esse tipo de texto que opera muito em imagem. Nossa, como eu tô religiosa hoje, né? Muita coisa de médium. Eu acredito, Michele, que isso se trata da questão estética, porque a Eliane, ela constrói uma estética. E a estética, geralmente, mesmo quando você metaforiza, ou quando você utiliza como uma comparação, ele tem um uso. Embora ele também possa mobilizar, porque ele mobiliza. Mas é isso que eu chamo de ganho estético, né? É aquilo que nos serve para o uso. E os poemas da Eliane nos servem para o uso. Ó, e aí a gente estava falando, né, daquela... Porque daí parece que vai ter uma certa unidade do tipo, eu leio ali o poema 1, leio o poema 2, parece que eu estou entendendo como é que vai andar esse livro. Aí vem um poema 24, que é: antes mesmo do seu ciclo, ele as violou. Todos segredam entre um entulho. Né? O que dizer? Estou procurando aqui na... Eu não sei se cai para vocês também. Deu uma travada agora, mas então volta para o início. Sim. Conseguiram ouvir a leitura que eu fiz? Não. Não? Tá. 24. Justo antes de su ciclo, las violó. Todos susurran entre los escombros. E aí, tem o 26 que eu queria te encomendar. Por quê? Porque o 26, ele aconteceu uma coisa interessante comigo, pessoalmente. Que, em espanhol, ele me bateu de um jeito muito especial. Então, eu vou te encomendar o 26. Em português ou em espanhol? Espanhol, em espanhol. Ahí todo está agujereado, incluso tateando en busca del hogar, tal vez un son. Además, los días de mercado por suerte, el suelo golpea el penso de las plumas, tan fuerte. Las cosas así sacrificadas para que ahogadas revivan a grandes saltos. Es verdad que portan el mar perlado. También la gran lluvia, la tierra, la limadura, contra la argamasa del cachorros.
de cacharros, cacharros, cacharros. Perdão. Argamassa de cacharro. Para mim, o agurrereado, que em português é o emburacado, aconteceu algo em mim, assim, que em espanhol teve um fluxo tão diferente, mas que para mim aconteceu como se fosse complementar. Eu tive uma loucura estética, que é como se fosse, nesse caso específico do 26, que um poema complementasse o outro. Os outros poemas todos eu li primeiro todos em português e todos em espanhol, né? Mas esse poema 26, eu fiquei com vontade de ler em espanhol e ler ele em português, mas como se um tivesse uma luz e o outro tivesse uma sombra. Como se eles tivessem algo no ritmo deles, que é um todo para um e é um todo para outro. Então, vou colocar aqui o 26 em português. Aí, tudo emburacado, inclusive o que tateia em busca dos lares, talvez o som. No mais, nos dias de mercado por sorte, o solo bateia o pento das plumas, tão forte. As coisas assim sacrificadas é que afogadas se renovem aos trancos. É verdade que trazem um mar emperolado. Também a chuvarada, o chão, a limalha, contra o cozido dos vasos. Para mim tem uma escuridão nos sons do 26 em português. Que é É como se fosse éspero e fósforo, né? Sim. E a palavra que chama atenção também é essa terceiro verso do primeiro parágrafo. Son, não é de son, de filho, é isso, né? Um son. Porque aqui a gente ficou, né? Agurrereado, limadura, argamassa, mar perlado. Fica muito uma reiteração no aberto, né? E as nasais, que são características do português, as nasalizações típicas nossas, né? São exploradas no todo e nessa escuridão assim, do 26 em português. Tem um baque diferente, digamos assim. Mas complementares. Acho que era Eu vou isso. entrar de novo. E aí a gente já vai se encaminhando para o encerramento. Eu não sei se vocês estão falando direto no celular ou estão com algum microfone. Ainda está com um ruídozinho. Está com ruído. Eu estou falando diretamente a partir do telefone, né? Eu senti esse ruído. Agora melhorou. Então, gente, a gente já tá com o tempinho já, mas eu queria fazer um último comentário aí para os dois, tá? E aí a gente encerra com comentários, as falas de vocês, e vocês encerram aí também da melhor forma que vocês acharem. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, conversando com a Eliane, é que ela sempre coloca que, em relação às Marianas, ela não tem nenhuma autoridade sobre elas, né? Elas têm vida própria, né? Ela não vai dizer quem são, né? Como, onde elas estão, enfim, né? E isso, para mim, me causa, assim, de um lado, por um lado, um pavor, né? E, por outro, assim, uma gigante porta de possibilidades. Eu fico imaginando, assim, eu enquanto leitora, daqui a pouco eu me redescubro uma outra Mariana que eu nunca tinha pensado que eu seria, né? Como é que vocês veem isso, né? Primeiro, ela não é uma poeta, uma escritora que quer ser, que as pessoas entendam, ou que ela vai explicar o que ela quis dizer, enfim, né? E essa questão, esse ponto, né, das Marianas serem múltiplas, né? Como ela pode ser Ana, pode ser Maria, pode ser, né? Quem quer que sejam, né? Cada um que vai lendo vai se descobrindo, né?
Tem um ponto, Nathalie, que eu comentei anteriormente sobre essa questão da crítica, e nós não podemos nos esquecer que a Eliane pode brincar com isso muito bem, né, de uma forma muito tranquila, porque ela também é uma crítica que se construiu. A Eliane é uma pesquisadora. Ela é uma pesquisadora que produz textos teóricos muito importantes, né, principalmente para as universidades. Claro, é um reconhecimento que ainda se galga, que as pessoas ainda vão reconhecer, acredito eu, né? Que isso vai acontecer no Brasil. E a Eliane, enquanto crítica, enquanto produtora de uma estética e de uma construção também intelectual acerca dessas questões relacionadas à linguagem, né? Afrodiaspórica, afro-brasileira, africana e tudo mais, e caribenha, né? Ela consegue fazer essa brincadeira, né? Ela consegue, por exemplo, não intitular os poemas, ela consegue se abster, porque ela faz isso já no texto. É como a gente estava dizendo anteriormente. Ela consegue dar autonomia a esses textos, né? E uma autonomia que dificilmente você consegue romper, tentando fazer atravessamentos ou complementações externas. É como se ela, na verdade, é uma brincadeira. Eu costumo vê-la como uma brincadeira. Na verdade, ela, na minha visão, ela tem tanto domínio sobre essas Marianas que ela consegue passar uma chave e impedir que nós consigamos nos infiltrar ali e transformar. Tem aquele jogo que se faz, né, com aquele quadrado, aquele joguinho de cores, que você consegue manipular as cores, né? Então a Eliane nos dá esse joguinho, né, a partir dos poemas dela, de modo que, independente do lugar, da direção que nós tomemos, a harmonização, ou seja, as combinações, elas já estão mantidas, você não consegue fugir. Então, eu penso o contrário dela, eu acho que ela tem total domínio. Sim, porque de certa maneira também ao acolher a multiplicidade das formas, das vozes, das imagens, quando ela já transformou em Marianas, já disse assim, é isso aí, são muitas, então é um jogo genial, na verdade, esse, que é um jogo quase assim, é o que quase que os gregos faziam, na real, né? Que tipo assim, a criação é algo tão grande que a gente não quer ter a responsabilidade total por essa criação, porque é meio que uma loucura. Então a gente chama as musas, e as musas são responsáveis pela criação, e a gente só vai materializar e tal. E essa coisa da força dos textos que precisam nascer, porque quando eles precisam nascer, é sinal que só teve ali esse artífice que estava a serviço de algo, que conhece muito bem o seu material, que conhece muito bem as possibilidades desse material e que faz escolhas que depois ele pode dizer, não, mas não fui eu. Mas por quê? Porque isso fala sobre a grandiosidade do trabalho mesmo, né? Então, assim, essa opção por Marianas, por não ser uma história única, por ter múltiplas vozes, possibilita múltiplas formas, mas ao mesmo tempo nos dá uma segurança, digamos assim. Porque funciona, Michele, como uma alegoria, né? O que são as Marianas se não uma alegoria? Uma alegoria do quê? Qual é a proposição da Eliane Marx com as Marianas? Né? Então, é uma alegoria do quê? Então, eu diria, a imagem que eu tenho é da Eliane rindo, né? Para que nós decifremos essa esfinge, né? Essa alegoria que ela nos propõe, que ela nos traz. E é a costura imagética que faz muito, né? Então, a gente tem imagens reiterativas. Então, se a gente fala assim, o que a gente tem tudo? É o poço.
Aí tu pensa, Marianas, mar. Tá, mas o poço é água doce, é concreto, é fixo. O mar é imenso, incontrolável, infinito, ancestral. O poço é feito por homens ou pelas próprias Marianas? O poço. Então, desde o título, a costura imagética vai para esse lugar da esfinge, né? Que é vocês não tem como fixar, tem como desatar. E olha a multiplicidade de interpretações, porque o poço ele também pode significar o trabalho, ele pode significar a escuridão, o adensamento, a profundidade, né, a penumbra. Enfim, Marianas também é múltiplo, né? Eu acho que o poço ele pode ser feito só no barro, mas ele tem a sua parte em terracota, né? Ou seja, tem que é um poço que tem água, mas também é seco, né? assim, é esse jogo que no final ele vai levar ao poço e as Marianas e vai levar, e quem diz isso são os poemas. Por isso que eu digo que ela tem o domínio, porque ela não consegue nos perder, ela impede que nós desmontemos, né? É isso, a gente não tem como fugir, né? Também tem isso, a gente fica meio assim, tipo, não tem fuga. Depois que tu entrou, amigo, esse aí não tá preso. É um labirinto, né? Então, gente, queria agradecer muito ao Túlio, né, por essa parceria também. A gente, em breve, pela Escola de Poesia, a gente vai continuar tendo sempre esses papos, né, Túlio? A gente ainda vai receber o Túlio também com os trabalhos dele. Agradeço a Michelle, então, por entrar aqui para fazer esse papo junto com a gente. Agradecer a todo mundo que está acompanhando, que assistiu, pedir desculpa pelas nossas falhas técnicas aqui. Infelizmente, a gente não consegue controlar algumas coisas. Isso sim, as Marianas podem ter feito. Então, agradecer a todo mundo. Lembrar que entre no perfil do Ouriço Moro, acesse o link na bio, para quem quiser adquirir o livro Poço das Marianas, de Liliane Marques, também tem nas livrarias. E a gente, então, vai ficando por aqui. Até o próximo papo aí. Também o Ouriço Moro está fazendo todas as quintas. Quem quiser isso, também amanhã. acompanhar. Isso, amanhã nós temos, aproveitar quem está aqui, porque amanhã nós temos uma conversa com um grande poeta, o Ricardo Aleixo, que também foi responsável por um dos textos de apreciação crítica do Poço das Marianas. Então, ele está lá enquanto crítico. E amanhã ele vem enquanto poeta e também crítico para a gente ter uma conversa assim, sobre criação, sobre, enfim, o que brotar desse poço aí. Que bacana. Lembrando que essa semana, também no dia 24, no sábado, tem o lançamento oficial, né, do livro, lá na Casa das Rosas, em São Paulo. Vai ser transmitido pelas redes sociais, pela internet, pelo YouTube. A gente vai divulgar direitinho todo o acesso, enfim, o link que todo mundo pode assistir, mas já se programem às 15 horas, no dia 24, sábado, tem um lançamento oficial com a Eliane. Então, boa noite, tem um musicalzinho agora, vocês, Michelle. Agradeço, então, a todo mundo.